Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. Pessoal de casa aí, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Vamos resolver hoje a prova da Marinha do Brasil de praças. Língua portuguesa, nível médio, né? Uma prova também bem interessante. Não perde muita coisa em termos de nível, né? Para a prova ali de oficial, que nós já estávamos resolvendo, né? Mas vocês vão ver uma pequena diferença, vocês vão sentir isso nas questões, tá? Vamos lá. A questão sempre começa com o texto, né? Todas as provas aqui da Marinha, tanto de oficiais, de praça, todo ano elas têm uma característica igual, né? A prova meio que não muda. Começa com texto, os textos geralmente são tranquilos, a interpretação que é exigida é bem tranquila, tá? Então, assim, são 2, 3 questões, 4 questões ali que você não pode perder, que é a interpretação de texto, tá? Isso aí é bem tranquilo. Só tem que se ligar, que às vezes tem algumas pegadinhas, né? Sempre dou a orientação de vocês, em cada parágrafo desse aqui, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, né? E anotando do lado as palavras-chave, os pontos-chave, aquilo que é mais importante de cada parágrafo, entendeu? Não é sair lendo assim igual um doido, né? É você ir sublinhando, circulando aquelas palavras importantes, né? Se você achou algum erro ali no texto, gramatical, você já circula, pode ser que seja tema de alguma pergunta lá mais para frente, tá? Se você vira uma crase no texto, já dá provavelmente vai ter uma perguntinha ali, eu sempre faço assim minhas leituras do texto, tá? Vamos lá, olha o texto aqui interessante, né? ChatGPT, bem atual, essa prova é de 2024, tá? É a última prova que teve de praças, né? E vamos lá, ChatGPT, quem tem medo da inteligência artificial? Então ele começa com uma pergunta, né? Começa aqui ChatGPT, 2 pontos, começa com um aposto e uma pergunta. Se você ainda não teve acesso diretamente, pelo menos já deve ter ouvido falar do ChatGPT, uma ferramenta de inteligência artificial lançada há pouco tempo que está provocando debates acalorados sobre praticidade, desvio ético, violação de direito autoral e plágio no ambiente digital. A partir de uma compilação de dados lançados na internet, os robôs que estão por trás da ferramenta podem entregar ao usuário uma infinidade de informações. Tá? Então, o primeiro parágrafo aí está falando do ChatGPT, né? Fala que está tendo debates, né? Divergência entre as pessoas, né? Por questões éticas, violação de direito autoral do ChatGPT, né? Plágio no ambiente digital. Tá? Aí ele fala ali, a partir de uma compilação de dados lançados na internet, os robôs que estão por trás da ferramenta podem entregar ao usuário uma infinidade de informações. Beleza? Segundo parágrafo, não há limites para uma consulta. Você pode pedir ao ChatGPT para que escreva uma crônica sobre o centenário de fundação do Sampaio Corrêa. Ele entrega. Se você optar por um relatório técnico sobre a economia do Maranhão, ele entrega. Se você quer escrever um conto sobre solidão, mas não sabe nem por onde começar, ele entrega. Se você pretende escrever uma poesia sobre a brisa da praia do Calhau e não tem a menor ideia de como fazer, a ferramenta entrega. As linhas gerais de uma dissertação de mestrado. Uma simples receita de arroz de cuchá, um discurso, um ensaio literário, um diagnóstico médico? Sim, até um diagnóstico médico. Tá? Então aqui nesse parágrafo ele começa assim, não há limites para consulta. E aí ele começa dissertando, né, sobre vários pontos que o ChatGPT entrega. Veja, né, é até um artifício de dissertação, né? Você começa dando uma frase de modo geral. Não há limites para uma consulta. Tópico frasal, né? Aí você vai desenvolver essa ideia da primeira frase. Então veja que é um texto bem escrito, né?
fala que se você quiser um texto sobre centenário do Sampaio Corrêa, ele entrega, né? Relatório técnico e até, né, um diagnóstico médico. Né? Até um diagnóstico médico. Terceiro parágrafo. As respostas em forma de texto são extremamente rápidas. Se são úteis, se são confiáveis, o ChatGPT oferece informações rarefeitas. Olha aqui o ponto de vista do autor, tá? Então já vai pegando assim, já vai extraindo aqui, você já está verificando que o autor não é tão a favor assim da ferramenta. Ele tece críticas, né? Coloca aqui palavras modalizadoras. Né? O que são palavras modalizadoras? Onde ele coloca o ponto de vista dele. Por exemplo, aqui, extremamente rápida, informações rarefeitas, recicladas. Então isso aqui é um dado técnico de alguém, de algum livro, um trabalho? Não. Isso aqui é a opinião do autor. Tá? Então ele está dizendo que oferece informações rarefeitas, recicladas, que podem ou não servir ao interesse do usuário. Ponto. As respostas são genéricas, olha só, algumas vezes superficiais, quando o tema requer uma avaliação mais técnica ou acadêmica. Então, superficialidade, né? Quando o assunto exige uma elaboração mais subjetiva, como é o caso da linguagem literária, um poema ou conto, por exemplo, as respostas são simplórias, mas pelo menos garantem a arquitetura do resultado. Um ponto de partida, um rascunho fluido sem muita inventividade. Então, veja que ele coloca vários comentários aí contra, né? Tecendo críticas à inteligência artificial, tá? Ele até fala alguma coisa positiva aí, que pelo menos garante a arquitetura do resultado, né? Pelo menos garante a arquitetura do resultado, um ponto de partida, tá? Mas ele não se aprofunda nas coisas. Ele fala que o ChatGPT é superficial. Então, é isso que você tem que ir trabalhando, tá? Na hora da sua resolução de texto, na sua questão de resolução de texto. Tá? Beleza, então, próximo parágrafo. Novidade que mais parece uma simbiose prosaica de duas ferramentas populares, como o Google e a Alexa. O ChatGPT desperta, no mínimo, curiosidade, mas tem despertado mesmo muita preocupação entre professores que, com o advento dessa tecnologia, já não sabem mais se determinado conteúdo foi escrito de fato pelo aluno ou se é mera obra de robôs. O que é ruim para a área de educação, pelo estímulo natural da ferramenta à formação de uma massa de alunos reprodutores de conteúdo de internet, de uma geração de ineptos. Não é bom também para as questões como ética e direito autoral. O ChatGPT nasceu com o vício crônico de não citar fontes. Mais crítica, né? O robô simplesmente faz uma varredura na internet, mistura frases e parágrafos no liquidificador e regurgita o resultado em poucos segundos como algo novo. Mas não cita a origem das informações, não dá nome aos autores garimpados. Tudo isso, claro, pode resultar numa fraude grosseira de conteúdo alheio. O risco de plágio é altíssimo. Então veja que nesse parágrafo ele está preocupado muito aí com a parte de plágio, né? Então você, né, dava para fazer uma anotaçãozinha ali, plágio, né? Está se preocupando com o autor, a fonte, ele não cita a fonte Ele fala que, né, pega as coisas, junta tudo no liquidificador e regurgita tudo aquilo para a pessoa, né? Informações superficiais. E ele se preocupa também que as pessoas estão ficando meros replicadores de informação da internet, né? Ninguém pensa mais, né? Então isso aqui são inferências do texto, né? O que eu infiro daqui? Que o autor está dizendo que as pessoas não pensam mais, não raciocinam mais, né? Entregam um trabalho tudo pronto da internet. Mas, dirão os defensores do uso da tecnologia, fora do ambiente da inteligência artificial, o mundo anda cheio de plagiários, imitadores da criação alheia, jabutis e embusteiros profissionais. Muitos deles aplaudidos por suas obras-primas, premiados pelos incautos. Nesse parágrafo, pessoal, ele fala assim, né, que, por outro lado, né, os defensores da tecnologia vão dizer assim, mas o mundo fora da IA está cheio de plágio também.
né? Então, assim, justificar o mal com outro mal, né? É isso que ele está dizendo aí. Há versões gratuitas do ChatGPT, de conteúdo mais simples, e existem também aplicativos pagos, com possibilidade de busca mais avançada, e hoje não faltam concorrentes da ferramenta no mercado digital, como Meta, ChatSonic, Bing, Bard e alguns outros ainda em fase de desenvolvimento. Ou seja, estamos apenas no começo dessa corrida insana pelo Eldorado da inteligência, né? Então ele está dizendo aqui, né, infere-se que vai ter muita coisa pela frente ainda, né? Muitas outras empresas aí de IA, que isso é só o começo. Não temos a menor ideia onde tudo isso vai dar. Estamos diante de uma realidade que não tem mais volta. Ferramentas como o ChatGPT não devem impor medo, mas atenção. A inteligência artificial não pode ser utilizada como um vagão desgovernado nas infovias digitais, capaz de atropelar a ética, o direito autoral. É preciso estabelecer a distância necessária entre conhecimento propriamente dito e informação instantânea subtraída de uma máquina. Para isso, vale discernir, no uso corrente da tecnologia, o que é pesquisa de fato daquilo que pode ser um exercício meramente lúdico. Então, de modo geral, o autor está falando aí sobre a inteligência artificial, os riscos da inteligência artificial, né, para a sociedade, né? Riscos aí do que as pessoas não estão mais produzindo, né, inteligência própria. A inteligência artificial está criando inteligências artificiais nos humanos, né? Conhecimento raso. Beleza? Então, questão 1. Assinale a opção em que há um predicado verbal. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Predicados podem ser predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal, certo? Lembrando que nós temos os termos essenciais da oração. Quais são os termos essenciais da oração? Sujeito e predicado, né? Essencial. Sem esses a oração ela não existe, né? A frase ali ela não existe, com exceção das orações sem sujeito, né? Que aí só vai haver o predicado apenas. Predicado nominal, quando eu tenho aqui verbos de ligação. Verbos de ligação, né? Ser, estar, permanecer, ficar, entre outros, né? E o predicado verbal, pessoal, eu vou ter verbos significativos. Significativos, ou também chamado de verbos nocionais, que são eles, né? Quais são esses verbos aí significativos, né? Os verbos transitivos, direto, verbo transitivo, indireto, verbos intransitivos, os verbos bitransitivos, tá? Predicado verbo nominal, eu vou ter a união das duas coisas, né? Como assim? Vou pegar um pouco de cada. Quem é que o predicado verbo nominal pega lá do predicado nominal, né? Ele vai pegar o predicativo. Por quê? Predicado nominal, eu vou ter verbo de ligação mais predicativos. Esses predicativos podem ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, tá? Então,
Exemplo aqui, predicado. A menina é feliz. A menina é feliz. Eu tenho aí predicado nominal, predicado verbal ou verbo nominal? Predicado nominal. Por quê? Eu tenho um verbo de ligação. Ó, verbo de ligação. Esse verbo aí, o ser, ele não te dá uma noção de significado, de ação, né, como os verbos significativos. Os verbos significativos são aqueles que indicam ação, né? Estudar, ler, trabalhar, cantar, necessitar, né? Verbo significativo. O verbo de ligação não. Vai indicar estado da pessoa, né? Mudança de estado. Então a menina é feliz, o sujeito é a menina, né? Ó, a menina é o sujeito. E aqui é feliz, eu tenho predicado nominal, por causa do verbo e por causa desse predicativo aqui. Feliz é predicativo do sujeito, né? Quem é que é feliz? A menina. Sujeito é a menina, feliz é predicativo do sujeito. Então aí eu tenho o desenho do predicado nominal. Predicado verbal são verbos, vamos dizer assim, os verbos normais, né, que a gente conhece, né? Cantar, correr, amar, enfim. Eu vou ter normal, só os verbos. Exemplo, qualquer frase com verbo significativo. A menina cantou muito, né? João estuda às sextas-feiras, né? Enfim, todos os verbos nocionais. E o verbo nominal, ele vai ter a característica do predicativo. Vamos colocar aqui primeiro um verbo significativo, né? Ele vai ter verbo significativo mais predicativo, tá? Predicativo. Esse predicativo pode ser predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Então, o predicado verbo nominal vai pegar a característica do verbal, que é o verbo significativo, e vai pegar o predicativo lá do nominal. Então, vai juntar as duas características. O que não vai ter aqui no predicado verbo nominal é verbo de ligação. Tá? Não vai ter verbo de ligação. Exemplo, aqui, a menina dança contente. A menina dança contente. Sujeito, a menina. Predicado. Qual vai ser o predicado? Vai ser nominal? Não tem verbo de ligação. Então não é nominal. Verbal? Tem um verbo dançar, né? Verbo significativo e tal. Só que isso aqui é a característica do predicado verbo nominal. Tá? É a característica do predicado verbo nominal. Por quê? Verbo significativo mais predicativo, uma característica do sujeito. Tá? A menina dança como? Contente, uma característica da menina, contente, predicativo do sujeito. Beleza? Tranquilo isso aí? E você aí, está gostando da aula bônus de resolução de provas anteriores? Aqui na Família Fita você encontra material de qualidade a um preço acessível. Você pode se matricular na turma de língua portuguesa Teoria mais Exercícios ou na turma Resolução de Provas Anteriores de RM2, ou ainda participar da turma Combo. E além do mais, aqui na Família Fita você também encontra mentoria. Trouxe aqui para vocês alguns exemplos de alunos que participaram da mentoria. Olha aqui o Paulo. O Paulo antes trabalhava como auxiliar em uma borracharia e hoje ele é oficial da Marinha do Brasil. E você aí, também quer mudar de vida? Faça como o Paulo. Ele é a prova que com foco, disciplina e persistência você pode alcançar o seu objetivo. Então já sabe, acesse fitaconcurso.com.br, conheça as nossas turmas e junte-se à família que mais aprova na região. Te espero por aqui. Até mais! Então tá aí os predicados, né? Qual o outro termo essencial da oração? Sujeito. Todos os tipos de sujeito que vocês conhecem. Vamos lá, o que ele está pedindo aí? Predicado verbal, letra A. O que é ruim? Temos aí verbo de ligação. Verbo de ligação não pode ser predicado verbal. As respostas em forma de texto são extremamente rápidas. Então veja que são verbo de ligação, rápidas, predicativo do sujeito. C. O mundo anda cheio de plagiários. Vamos lá. Aí você já está vendo um verbo andar, né? Você pode pensar que é um verbo significativo, mas não é, tá?
Nesse caso aí, o verbo andar está no sentido de estado, de estar. O mundo está cheio de plagiários. É diferente eu falar assim, a menina anda triste, do que eu falar assim, a menina anda pela praia. Né? Não é diferente o verbo? A função dele não é diferente? Tá? Então, eu podia colocar lá naquela lista de verbos de ligação, ó, ser, estar, permanecer, ficar, andar no sentido de estado também. Tá? Então, a letra C é predicado também aí nominal. D. O robô simplesmente faz, ó, o verbo fazer, agora um verbo de ação, um verbo significativo, essa é a resposta, né? Porque a letra E tem um verbo de ligação ali, um predicativo, o predicado é verbo nominal, resposta a letra D, ok? Beleza, pessoal?